Você já parou para pensar que o número de incêndios no Brasil vem aumentando cada vez mais? Surge também uma nova oportunidade para quem pretende se especializar em perícia de incêndio. Muitas seguradoras têm procurado profissionais da área elétrica para acompanhar esses casos no qual ocorrem incêndios. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um case de atendimento, onde a seguradora me contratou para ir acompanhar um local onde ela tinha que indenizar um assegurado dela. Nessa aula eu vou trazer para você as fotos do incêndio, como que foi o formato de contratação, um artigo do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina bem interessante, algumas fotos desse artigo. Vamos conversar sobre a origem do incêndio e também alguns pontos importantes sobre essa instalação elétrica. Esse incêndio ele aconteceu da seguinte maneira: de sábado para domingo, próximo da meia-noite. Quase que o prédio inteiro foi deteriorado. No entanto, por ficar muito próximo ao Corpo de Bombeiros, eles conseguiram apagar esse incêndio sem que os danos fossem muito grandes. O que quer dizer para você? Que dependendo da situação, você não vai conseguir identificar a origem do incêndio. Agora eu vou compartilhar com você algumas fotos para que você possa ter uma ideia do estrago que foi feito nesse local. Aqui nós temos uma foto com uma vista geral e detalhe do ar-condicionado. Você vai perceber que existiam diversas estações de trabalho nesse local. E o incêndio aconteceu em um local onde tinha o ar-condicionado na parte superior. Aquela estação de trabalho, à esquerda, ficou extremamente danificada. Nesse mesmo local, existiam diversos equipamentos de ar-condicionado espalhados. Era uma área relativamente grande. Essa foto mostra a parte interna do ar-condicionado, no qual tinha um motor, e nesse motor nós identificamos um ponto de fusão do cobre. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que o ponto de fusão do cobre é em torno de 1000 graus. E um curto-circuito pode provocar uma energia, uma temperatura muito elevada, podendo chegar a 5000 graus de temperatura. Isso você não encontra em um local onde, por exemplo, aconteceu a queima de um sofá, a queima de madeiras. Você não consegue ter uma energia tão grande, uma temperatura tão grande a ponto de provocar essa fusão do cobre. O incêndio pode começar na parte inferior, essa temperatura danificar a isolação do material, e esse dano nessa isolação do material, ou seja, na isolação de PVC, pode sim provocar o curto-circuito de maneira secundária. No entanto, quando nós vamos verificar um incêndio, nós temos que tomar muito cuidado. Em que sentido? Saber se o curto-circuito foi provocado a partir de um incêndio ou então foi esse curto-circuito que provocou o incêndio. Isso é muito importante. E muitas vezes nós não vamos conseguir identificar isso e está tudo bem, desde que você alerte o seu cliente. Essa foto aqui é de um artigo do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que mostra uma pérola arredondada, ocasionada por um curto-circuito. Essa pérola é semelhante ao que nós encontramos na foto anterior, no motor daquele ar-condicionado. Tendo clareza em relação a isso, nós precisamos olhar o local de maneira um pouco mais detalhada, para tentar entender se o fogo começou de baixo para cima e essa temperatura, ao chegar no ar-condicionado, provocou o curto-circuito naquele isolamento do motor. Ou então, se o fogo começou a partir de um curto-circuito nesse motor, ou seja, a temperatura daquele cobre passou de 1000 graus, por isso formou aquela pérola arredondada, e esse fogo começou em cima, acabou se propagando para a parte inferior, fazendo com que pegasse fogo também naquela estação de trabalho. Vamos dar uma olhadinha com mais calma nas fotos daquele local. Olhando novamente as fotos daquele local, nós podemos perceber claramente que esse fogo começou de cima para baixo. Por quê? Se ele tivesse começado de baixo para cima, nós teríamos uma propagação muito maior naquela estação de trabalho. No entanto, grande parte dela ficou intacta. Aqui nós temos uma foto com uma visão um pouco mais ampliada do motor do ar-condicionado. Agora, um detalhe muito importante. Quando eu cheguei lá, identifiquei essa situação, comecei a conversar com algumas pessoas da manutenção e eles me falaram o seguinte: que já existia relatos de cheiro de queimado por parte das pessoas que trabalhavam naquele local uma semana antes desse incêndio. Fizeram uma ordem de serviço, a equipe de manutenção vistoriou o local e não encontrou nenhum problema. É muito importante que nós tenhamos clareza da nossa responsabilidade técnica, principalmente quando existe uma ordem de serviço, onde nós informamos que fomos até aquele local e vistoriamos e não identificamos nenhum problema. Se tivesse morrido alguma pessoa nesse local, essa equipe de manutenção também poderia ser responsabilizada. Eu vou te explicar o porquê. Agora eu vou compartilhar com você um pouco do que eu encontrei nas instalações elétricas dessa edificação. Esse aqui é o quadro de distribuição que alimentava os circuitos do ar-condicionado. Existia somente um disjuntor para 3 equipamentos de ar-condicionado. E aqui tem um detalhe muito importante. Esse disjuntor é de 20 amperes.
e os cabos que estão saindo desse disjuntor para alimentar os ar-condicionados têm uma bitola equivalente a 0,75 milímetros quadrados. Você vai perceber pela foto que nós temos dois cabos em paralelo para cada fase. Qual que é o problema que nós temos em uma situação como essa? Dimensionamento de maneira inadequada. Lembrando, o disjuntor ele tem como função proteger o condutor elétrico. E ali nós já temos uma não conformidade, porque é um disjuntor de 20 A, no qual foi conectado nesse disjuntor cabos com secção 0,75 milímetros. A corrente desses cabos é muito baixa. Nós deveríamos ter, para esses circuitos de força, um cabo com bitola mínima de 2,5 milímetros quadrados. E a corrente desses cabos em eletrodutos, a 3 condutor carregado, método B1, vai dar em torno de 21 A. E nós sabemos que a função do disjuntor é proteger o cabo, ou seja, ele tem que desarmar antes que chegue na corrente máxima desse cabo. Esse aqui são os dados de placa do motor. Você vai perceber que a corrente aqui é muito baixa, em torno de 1 A. E obviamente que no caso de curto-circuito ou no caso de uma eventual sobrecarga, aquele mini disjuntor de 20 A não vai detectar isso. Uma porque a corrente é muito baixa e outra porque o nível de curto-circuito também é muito baixo em locais como esse. E o que acaba acontecendo? A curva de atuação daquele mini disjuntor faz com que, se ocorrer qualquer tipo de sobrecarga ou curto-circuito, naquele motor ele não consegue detectar. A corrente de curto-circuito é muito baixa e em caso de sobrecarga, como no sistema de ar-condicionado nós temos muitos motores com corrente muito baixa, ele acaba não reconhecendo isso e não desarma. Nós teríamos que ter, em uma situação como essa, como alternativa, um dispositivo, como se fosse, por exemplo, um IDR, com uma curva de atuação um pouco maior do que quando nós utilizamos para proteção de pessoas. Você poderia utilizar, nesse caso, um IDR com uma sensibilidade maior, ou seja, ao invés de 30 mA, como, por exemplo, poderia ser de 100 mA ou um pouco mais, prevendo somente uma possível falha na isolação. Em uma situação como essa, utilizando um IDR com uma sensibilidade um pouco maior, como, por exemplo, 100 mA ou 500 mA, nós estaríamos garantindo a proteção contra falha na isolação e teríamos evitado um incêndio como esse. E como isso não é previsto em norma, isso não é utilizado. Os projetistas muitas vezes nem têm conhecimento ou sensibilidade em relação a isso. Mas, nesse caso, nós temos uma outra coisa muito grave. Nós temos 3 equipamentos de ar-condicionado ligados no mesmo disjuntor. Então existiam diversas falhas na instalação elétrica em si. Eu conversei com um engenheiro que veio de um outro estado para me acompanhar. Esse engenheiro era um funcionário da empresa. E aí eu consegui mostrar para ele e falar, olha, nesse caso existiam muitas falhas nas instalações elétricas e essas falhas contribuíram com que ocorresse esse incêndio. E é isso que nós temos que fazer ao ser contratado para uma situação como essa. Muitas vezes você vai deixar muito claro na fase inicial que pode ser que você não consiga identificar a origem do incêndio, mas você vai conseguir identificar se existem não conformidades na instalação elétrica. Infelizmente, por conta dos problemas que nós temos nas instalações elétricas, o número de incêndios tende a acontecer cada vez mais. E é muito importante que você se posicione de maneira estratégica para trabalhar com isso, porque essa demanda vai surgir e muito poucos profissionais no Brasil estão preparados para lidar com esse tipo de situação. Tudo isso que você viu é um trechinho de uma aula que nós temos na Perícia Elétrica Play. Por lá, nós temos diversos outros cases de atendimento que eu compartilho com profissionais do setor elétrico que trabalham com perícia elétrica judicial ou extrajudicial. Se você é um estudante, está pensando em começar nessa área após se formar, se você já é um profissional que quer uma renda complementar ou então pretende trabalhar nessa área de consultoria ou perícia elétrica, recomendo que você conheça a Perícia Elétrica Play. Por lá, nós temos diversos conteúdos técnicos que vão te trazer uma visão macro do mercado e temos também aulas estratégicas sobre marketing, finanças, gestão, tudo o que você precisa para ter uma empresa com uma estrutura extremamente compacta, com alta lucratividade, vendendo um serviço muito específico, muito especializado. Aproveite também e conheça outros conteúdos aqui no canal da Perícia Elétrica. Nós temos também um blog com muita informação para profissionais do setor elétrico. Vou deixar o link aqui do nosso site para que você também possa conhecer o nosso blog. Um grande abraço e até mais!